Olá, boa noite! Está começando a segunda temporada, 13ª edição do Jornal BKM, trazendo notícias de forma clara e objetiva, atualizando você sobre política, economias, agronegócios, entretenimento, criminologia, radar do tempo e esporte. Tudo isso você encontra aqui, todos os sábados às 21 horas. Está no ar o Jornal BKM, segunda temporada. Boa noite, eu sou Elder Kelvis e está começando mais uma edição do Jornal BKM. Hoje vamos falar sobre impactos. Orplana estima prejuízo de 800 milhões de reais para produtor com 100 mil hectares queimados. A Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, Orplana, estimou em nota prejuízo de 800 milhões de reais aos produtores provocados por cerca de 2,3 mil focos de incêndio que devastaram perto de 100 mil hectares de áreas com cana-de-açúcar entre o fim de semana dos dias 24 e 25 de agosto e quarta-feira, dia 4 de setembro. Os números compõem um novo balanço da entidade sobre os impactos dos incêndios que atingiram as propriedades rurais em São Paulo e em outras regiões do Brasil. Segundo a organização, os dados incluem perda na cana em pé, nas soqueiras e na qualidade da matéria-prima. A área afetada exclui as áreas de preservações permanentes, reservas legais e pastagem. O CEO da Orplana, José Guilherme Nogueira, destacou a preocupação com a recuperação das áreas prejudicadas, mas avaliou ainda ser cedo para calcular efeitos sobre a atual e a próxima safra de cana, o que dependerão das condições climáticas ao longo das próximas semanas. Este cenário de clima seco e falta de chuva pode causar impacto na safra futura, mas ainda é cedo para essas previsões. Esperamos que as chuvas deste final de ano venham de forma uniforme e volumosa e a rebrota da cana-de-açúcar aconteça de maneira mais tranquila, afirmou em nota. A entidade também destacou o anúncio do ministro da Agricultura sobre uma linha de crédito especializada para o replantio da cana nas áreas afetadas. O crédito será um bom alento para os produtores de cana, que gastam em média de 13,5 mil reais para a eliminação da soqueira, da rebrota ruim e para a realização do plantio, disse. E muitas vezes os produtores não conseguem pagar isso em um ano, mas sim em 2 ou 3 safras. Por isso, a linha de crédito irá ajudar, completou Nogueira na nota. E falando de ataque, vídeo de pacote explosivo enviado à Sociedade Rural Argentina deixa um ferido. 3 pessoas inalaram a fumaça gerada pela detonação. Um pacote contendo um artefato explosivo foi enviado ao presidente da Sociedade Rural Argentina, Nicolás Pino, causando uma explosão que feriu levemente sua secretária nesta quinta-feira, dia 5. O incidente ocorreu na antessala do escritório de Pino, em Buenos Aires, conforme informado pelas autoridades. A explosão gerou estrondo, fumaça e pequenos destroços no local, afetando equipamentos como computador e monitor. A secretária que abriu o pacote sofreu ferimentos leves na mão, enquanto outras 3 pessoas inalaram a fumaça gerada pela detonação. Todos eles foram levados ao centro de saúde da cidade e estão fora de perigo, de acordo com o ministro de Segurança de Buenos Aires, Waldo Wolff.
Um segundo pacote destinado ao vice-presidente, Marco Perena, foi isolado pela divisão antibombas e posteriormente detonado de forma controlada. As autoridades informaram que este pacote não continha material explosivo. O ataque gerou uma onda de repúdio por parte de entidades empresariais e gremiais, como a Associação Empresária Argentina, que condenaram o atentado e exigiram punição severa aos responsáveis. As investigações estão sendo conduzidas pela polícia da cidade e pela justiça argentina. E agora falando de queda. Custo da cesta básica recua em 17 capitais pelo segundo mês consecutivo. Por outro lado, houve um aumento na cesta básica em 9 cidades, sendo as maiores altas em São Paulo, Goiânia, Belém e Vitória. O custo da cesta básica reduziu em 17 capitais analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos em agosto deste ano. O levantamento é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. As principais quedas foram registradas em Fortaleza, com menos 6,94%, João Pessoa, com menos 4,10%, Goiânia, com menos 4,04%, Porto Alegre, com menos 3,78%, Florianópolis, com menos 3,38%, Natal, com menos 3,38% e Salvador, com menos 3,28%. Na comparação de agosto de 2023, houve um aumento no valor do conjunto dos alimentos básicos em 9 cidades, sendo as maiores altas em São Paulo, com 5,6%, Goiânia, com 4,11%, Belém, com 3,88% e Vitória, com 3,53%. Por outro lado, dentre as 8 localidades com registros de queda, as mais significativas ocorreram em Recife, com menos 8,20% e Aracaju, com menos 4,84%. Acumulado do ano. Nos 8 primeiros meses deste ano, a maior variação também ocorreu em São Paulo, em que a alta foi de 3,33%, seguido da capital paranaense, Belém, com 3,2%. Na mesma base de comparação, os recuos no custo da cesta básica ocorreram em 11 capitais, com variações entre menos 3,66% em Brasília e menos 0,2% em Curitiba e Salvador. Preços da cesta básica. No que se diz respeito ao preço da cesta básica, a capital paulista foi a cidade com maior valor registrado, de R$ 786,35. Em seguida estão Florianópolis, com R$ 756,31. Rio de Janeiro, com R$ 745,64. E Porto Alegre, com R$ 740,82. O norte e nordeste do país, onde há uma composição diferente da cesta, apresentaram os menores valores médios em Aracaju, no valor de R$ 516,40, Recife, com R$ 533,12 e João Pessoa, com R$ 548,90. Salário mínimo e tempo. A partir do registro da cesta básica na cidade de São Paulo, a mais custosa, em agosto de 2024, a DC calculou que, no mês, para salário mínimo suprir as necessidades do trabalhador estabelecida na Constituição, o valor deveria ser de R$ 6.606,13,
ou 4,68 vezes o piso mínimo, de R$ 1.412. Em relação ao salário mínimo líquido, descontado de 7,5% da Previdência Social, o Instituto observou que, no mesmo período, o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em média 50,13% em 13% do rendimento para obter o conjunto básico dos alimentos. O tempo necessário para adquirir os produtos da cesta básica em agosto de 2024 foi de 102 horas e 1 minuto. O valor é menor do que em julho do mesmo ano, que chegou a 105 horas e 8 minutos. Já em agosto de 2023, o tempo médio para obter os produtos foi de 109 horas e 1 minuto. E estas foram as notícias principais. Até o nosso próximo episódio. Boa noite! Está começando mais uma edição do seu jornal BKM, trazendo as principais notícias dos esportes do Brasil e do mundo para você. Eu sou Messias Fernandes e vamos para as notícias. Contratação mais cara do Flamengo. Alcatraz comenta estilo de jogo. Abre aspas. Parecido com De La Cruz. Fecha aspas. Veja como foi a primeira entrevista coletiva do meio argentino no futebol brasileiro. Carlos Alcatraz chegou ao Flamengo, treinou 2 dias e no terceiro dia fez a sua estreia com a camisa rubro-negro. Mas só nessa sexta-feira, uma semana depois de sua chegada, é que o meia argentino de 21 anos foi apresentado oficialmente. Reforço mais caro da história do clube, ao custo de 110,6 milhões de reais. O jovem ex-Southampton, Inglaterra, e Juventus, Itália, deu sua primeira entrevista coletiva após treinamento pela manhã no Ninho do Urubu. Muito feliz de estar aqui. Agradeço a vocês pelo tempo. É lindo estar aqui. São meus primeiros dias aqui. Estou muito feliz de pertencer ao Flamengo. Tenho muita vontade de conhecer a torcida do Flamengo. Agradeço a eles por quererem me contratar. Como disse Marcos, foi uma luta grande para eles me contratarem. Estou muito contente de estar no maior da América do Sul. Ao falar suas características, Alcatraz se disse um jogador bastante ofensivo e com estilo semelhante ao de La Cruz. Maior investimento rubro-negro antes de o jovem de 21 anos ser contratado. Gosto de jogar muito pelo meio, gosto sempre de ir ao ataque. Sou um pouco parecido com o Nico de La Cruz, que também gosta de ir muito para frente. Sempre que boto a camiseta vou deixar 100% ou mais. Tenho muita garra, não gosto de perder. Realmente, nos treinos e nos jogos, tenho um temperamento muito forte. Sempre gosto de ganhar. Creio que isso vai ajudar a aportar muito à equipe.
Confira outros tópicos. Sentiu diferença em relação à Inglaterra? A verdade é que o jogo é muito parecido com o da Argentina. É muito direto. É um jogo que gosto muito de atacar e atacar. Me parece muito parecido com a Argentina e Inglaterra. É um estilo de jogo que me faz muito bem. Agradecimento a Rossi. Estou muito contente. São meus primeiros dias aqui. Agradeço a Rossi, que é um dos meninos que tem me ajudado a integrar ao grupo todos os dias. Estou num grupo muito lindo, com muita vontade de conhecer a torcida do Flamengo, que é muito linda e quero conhecê-la no Maracanã. Ajuda de Alexandro. Tive a sorte de ter o Alexandro como companheiro no Juventus. Ele, antes de assistir, fiquei muito contente de ele vir para cá. Juventus foi um pilar muito grande para mim. Agora, encontrá-lo aqui é muito bom. Me apego muito a ele e de estar com ele. Que ele possa me ajudar a entender e passar a falar mais rapidamente o português. Estou muito agradecido ao Alex. Desafio no Brasil. Vir para cá foi um desafio para mim. Tenho 21 anos e gosto muito dos meus desafios e gosto muito de querer sempre ganhar. Vir ao Flamengo foi uma aposta para mim e sei que conseguirei muitas coisas com minha equipe, o Flamengo. Estreia pelo Flamengo. A partida do outro dia foi muito linda porque foi meu primeiro jogo com essa camiseta. Muito linda. Realmente não foi o que queríamos, porque desejávamos voltar do Corinthians com os 3 pontos. Mas, pelo meu lado, muito feliz, porque pude somar meus primeiros minutos nessa instituição muito linda. Falei sobre o xará do tênis, o espanhol Carlos Alcaraz. Sim, eu gosto de tênis. É o esporte que mais gosto depois do futebol. Mas só ouvi nos grandes torneios. Nunca falei com ele. Nunca o conheci, mas desejo a ele muitos êxitos. Todos sabemos a classe de tênis que tem. Volta da Europa com 21 anos. Tem apenas 21 anos, sou um menino que gosta muito de desafios. Vir para cá é um grande desafio. O Flamengo briga por todas as competições. Gosto de brigar por todos os campeonatos mais importantes. Foi uma linda chegada. Estou muito contente por isso. Foi mais do que nada por um desafio na minha carreira. Por que Charlie? Sempre me chamaram de Charlie, desde pequeno. É um apelido. Meu nome é Carlos, mas não gosto de ser chamado de Carlos. Sempre me apelidaram de Charles. É simplesmente por isso. Sempre me chamaram assim. No Hanse, no meu bairro e perto da minha casa. Várias funções em campos. A verdade é que gosto muito de jogar do meio para frente. Posso ajudar muito com isso. Conversei com o Tite e disse que posso jogar onde ele quiser, me acomodar. Sempre me senti muito cômodo jogando no meio para frente, que é a minha característica, mas posso jogar em qualquer posição e me adaptar rapidamente. Libertadores tem um gosto especial? Joguei a Libertadores com o Racing, mas jogar com o Flamengo é um desafio muito lindo. Estou com muita vontade de enfrentar a próxima fase,
da Libertadores, que será muito difícil, mas estou muito convencido com o grupo. Super Mundial em 2025. A verdade é que ter uma competição muito grande como o Mundial de Clubes é mais lindo, ainda mais sabendo da classe de equipes que podemos enfrentar. E também pela classe que tem, foi também uma das pequenas coisas que me ajudaram a vir para cá. Como encarar o fato de ser a contratação mais cara do Flamengo? Soube que eu sou a contratação mais cara do Flamengo, mas a verdade é que estou muito tranquilo. Tenho que demonstrar o jogo e as pessoas que me escolheram. Vou sempre deixar tudo em campo e fazer da melhor maneira. Flamengo é uma boa vitrine para chegar à seleção argentina? Sim, o Flamengo é uma vitrine muito grande. É um clube muito grande. Seria lindo também dar um salto para a seleção e que o Flamengo me ajudasse a conseguir isso. Sei que preciso trabalhar muito para ir bem no Flamengo, para depois ir para a seleção. Claramente estou focado no Flamengo, em fazer as coisas bem no clube e depois penso nos demais. Minha cabeça hoje pensa em estar pronto de volta com a equipe, ajudando no que posso. Jogo contra o Flamengo em 2020 pelo Racing. O sentimento foi muito louco, porque em 2020 já sabíamos o que era o Flamengo. Tínhamos que fazer as coisas muito bem, porque sabíamos classe de jogadores que tinha o Flamengo. Eu havia completado 18 anos. Dia anterior estava um pouco nervoso por jogar contra um grande time. Não teve público, mas foi um sentimento muito lindo. Agora estou muito contente aqui também. Pinda vence o Suzano e se reabilita no Paulista de vôlei masculino sub-21. Equipe levou a melhor por 3-0 jogando em casa. Pinda voltou a vencer no Campeonato Paulista masculino de vôlei sub-21. Após uma rodada, ao derrotar Suzano por 3-0, com parciais de 25-16, 25-21, 25-19, na última quinta-feira, no ginásio Juca Moreira, em Pindamonhangaba. O triunfo garantiu 3 pontos para o Pinda, que agora é o 4º colocado da classificação geral, com 33 pontos e 11 vitórias em 16 jogos. Suzano, que estava invicto a 2 jogos, ocupa o 5º lugar com 27 pontos, sendo 9 triunfos em 15 rodadas. Na próxima rodada do estadual sub-21, Suzano volta à quadra primeiro na quarta-feira, quando recebe o SESI Bauru na Arena. Às 19 horas, Pinda joga no sábado contra Osasco às 19 horas, novamente no Juca Moreira. Paulista masculino sub-21. Nesse ano, o Campeonato Paulista de Vôlei Masculino Sub-21 tem 11 clubes na disputa. Segundo o regulamento, na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno e retorno, classificando-se para a fase eliminatória os 8 melhores. Na segunda fase, que terá quartas de final, semifinal e a final, todos os confrontos serão em melhor
de 2 jogos, com Golden State na segunda partida, se necessário. Corinthians acerta a contratação do atacante holandês Memphis Depay. Jogador de 30 anos vai assinar contrato válido até o fim de 2026 com o Timão. Memphis Depay será jogador do Corinthians. O atacante holandês de 30 anos aceitou a proposta do clube e vai assinar um contrato válido até o fim de 2026. Restam detalhes burocráticos para a confirmação do negócio, além de pequenos ajustes a serem resolvidos no Brasil. Depay é aguardado em São Paulo no final de semana para realizar exames e oficializar o acordo. O Corinthians deve desembolsar pouco mais de 70 milhões entre salários, luvas e bonificações diluídos no 28 meses de contrato. O acordo entre o Corinthians e o atacante holandês foi selado depois da apresentação de um projeto esportivo de marketing e do aumento da primeira proposta feita ao jogador. A negociação foi conduzida pelo executivo de futebol Fabinho Soldado, o secretário-geral Vinícius Cascone e o diretor financeiro Pedro Silveira. Memphis será o 19º reforço do Corinthians em 2024 e considerado o jogador, abre aspas, midiático, fecha aspas, prometido pela patrocinadora Master, que vai arcar boa parte do valor total do contrato do atacante. A chegada de Memphis, no entendimento da diretoria alvinegra, fecha o ciclo de contratações para a temporada em um setor considerado o mais carente da equipe nesse momento. Apesar de não ser um centroavante, a versatilidade em atuar em várias posições do ataque e o bom desempenho como finalizador são vistos como pontos importantes para melhorar o desempenho ofensivo do Corinthians. Revelado pelo PSV da Holanda, Memphis Depay passou por Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Na última temporada, pela equipe comandada por Simeone, Memphis entrou em campo 39 vezes, marcando 9 gols e dando 2 assistências. A última partida do atacante foi em 10 de julho, na derrota da Holanda para a Inglaterra, na semifinal da Europa, pela seleção da Holanda. Memphis disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2022, somando 9 jogos e 3 gols marcados, além de 2 edições da Europa 2021 e 2024. Com 10 jogos disputados e 3 gols, o atacante tem 46 gols. Holanda, apenas 4 a menos que Van Persie, maior artilheiro do país. Tá aí, e essa foi mais uma edição do seu Jornal BKM, trazendo as melhores notícias do esporte do Brasil e do mundo para você. Eu sou Moisés Fernandes e me despeço de você. Até a próxima edição. Boa noite! Está no ar mais uma edição do Mundo dos Entretenimentos.
Nesta edição, você irá conhecer melhor sobre animais herbívoros. Eu sou o Elder Kelvis. E vamos lá! Animais herbívoros, eles se alimentam de algas e vegetais, ou seja, de organismos produtores. Cavalo, vaca e koala são animais herbívoros, você sabia disso? Então, sem mais demoras, vamos lá. Herbívoros, eles são animais que se alimentam de vegetais e algas. Esta relação ecológica estabelecida entre animais e plantas é denominada herbívora. Os animais herbívoros, eles apresentam uma série de adaptações que garantem esse tipo de alimentação, como por exemplo, peças bucais adaptadas nos insetos e dentes que garantem a trituração nos mamíferos, e bactérias multilíticas que garantem a digestão da celulose. Tópicos que você irá aprender nesta edição. Primeiro, animais herbívoros e as suas adaptações alimentares. Segundo, qual a posição dos herbívoros na cadeia alimentar? Terceiro, exemplo de animais herbívoros. Agora que você já sabe os 3 tópicos, vamos nessa. Animais herbívoros e as suas adaptações alimentares. Como já dito anteriormente, animais herbívoros eles se alimentam de plantas e algas. Neste grupo, inclui-se tanto animais invertebrados como lagarta, como animais vertebrados, como os cavalos. Tais organismos destacam-se por apresentar adaptações que permitem a eficiência de seu hábito alimentar. Em insetos observamos uma série de peças bucais diferentes que se relacionam com o tipo de alimento que eles ingerem. Nas borboletas, por exemplo, as peças bucais estão adaptadas a sugar o néctar das flores, enquanto grilos, gafanhotos e larvas de inseto, como as da borboleta, apresentam peças bucais mastigadoras. Nas aves, os bicos também são variados, a depender do tipo do hábito que a ave apresenta. Os beija-flores, por exemplo, possuem um bico longo que ajuda a retirada do néctar das flores, enquanto as araras, os bicos são adaptados para que elas consigam alimentar-se de determinados frutos. No que se diz respeito aos herbívoros mamíferos, verificamos a dentição formada basicamente por pré-molares e molares, que ajudam o animal a triturar o alimento. Os incisivos e os caninos normalmente são modificados de modo a garantir que o animal consiga abocanhar o vegetal. Os vertebrados também estabelecem relações multialíticas, a fim de estabelecerem maior eficiência no processo da herbivoria. A presença de bactérias no trato digestivo é importante para a quebra da celulose em muitos vertebrados. Nos capins é também observada uma relação multialítica, com protistas atuando no processo de digestão da celulose presente na madeira. Essas relações são essenciais, pois os animais são incapazes de produzir enzimas que quebram a celulose, e é ela que garante a grande qualidade de energia para eles. Não podemos esquecer também de citar os animais ruminantes, como as vacas e as ovelhas, que apresentam um sistema digestivo altamente adaptado para a alimentação herbívora. Nesses animais observa-se um estômago com 4 câmeras e o alimento passa mais de uma vez pela boca. Após o alimento ser mastigado, ele segue para o rumen e para o retículo, no quais os micro-organismos multialíticos trabalham a quebra da celulose. O alimento retorna à boca, na qual a mastigação será realizada novamente. O alimento é então engolido e segue para o omaso e abomaso. No omaso, grande parte da água é absorvida, enquanto no abomaso observa-se a ação de enzimas digestivas, daí o alimento segue para o intestino. Vale salientar ainda que, quando comparamos os carnívoros, os herbívoros apresentam um trato digestivo mais longo. Isso é importante, pois nestes animais o processo de digestão é mais complexo e necessita de maior tempo para que a matéria vegetal consiga ser digerida. Agora, qual a posição dos herbívoros na cadeia alimentar?
Como já dito anteriormente, os herbívoros são animais que se alimentam de algas e plantas, ou seja, de organismos produtores na cadeia alimentar. E com isso, vemos que eles ocupam a posição de consumidores primários. Vale destacar que animais carnívoros nunca ocupam essa posição na cadeia. Porém, animais onívoros, ao alimentar-se de vegetais, podem também ocupar a posição de consumidores primários. Exemplos de animais herbívoros: abelha, arara azul, borboleta, cavalo, coala, coelho, capim, elefante, gafanhoto, girafa, hipopótamo, ovelha, tucano, vaca e zebra. Alguns dos exemplos de animais que são herbívoros são estes. Agora, que tal aquele almoço de milhões? Para quem gosta de comida forte, esta receita é ideal para o seu almoço de domingo. E a receita é a acarajé. O tempo de preparo no mínimo de 2 horas, hein? Então vamos para os ingredientes que rendem até 10 porções. 500 gramas de feijão fradinho cru, 500 gramas de cebola, sal a gosto, uma cebola pequena com casca, 500 ml de óleo, 500 ml de azeite dendê, 2 xícaras de chá de vatapá e 150 gramas de camarão seco. Modo de preparo: coloque os feijões inteiros num processador de alimentos e bata por alguns segundos para quebrar os grãos. Cuidado para não esmiuçá-los. Coloque os feijões num recipiente e cubra com água. Deixe de molho por no mínimo 12 horas. Agite os feijões com uma colher e com uma peneira vá retirando todas as cascas que se desprendem dos feijões. Depois de retirar bastante as cascas, leve o feijão sob a água corrente e continue retirando o olhinho e o restante das cascas. Retire o máximo possível e reserve. Descasque as cebolas, corte em pedaços e reserve. Em um processador, coloque os feijões e as cebolas. Bata por 3 minutos ou até obter uma pasta lisa e uniforme. Retire toda a pasta do processador e coloque dentro de uma panela grande e funda. Com uma colher de pau, bata a massa do acarajé até que a massa triplique o volume. Esse processo é bastante demorado, mas é importantíssimo para a fermentação. Coloque o óleo, o azeite dendê e a cebola com casca numa panela média e leve ao fogo alto para esquentar. Com 2 colheres de sopa, modele os acarajés. Encha uma das colheres com a massa e passe de uma colher para outra, até que a massa fique em formato de bolinho. Coloque os bolinhos no óleo bem quente e frite por 3 minutos de um lado. Com uma escumadeira, vire os bolinhos e deixe fritar até que fiquem dourados. Regule a temperatura do óleo. Se for necessário, abaixe as chamas do fogo para que o óleo não queime. Retire os bolinhos com uma escumadeira e coloque sobre o papel absorvente. Corte os bolinhos ao meio e recheie com vatapá. Coloque o camarão seco dentro do acarajé e feche. E agora basta você servir o seu acarajé. E esta foi mais uma edição do Mundo dos Entretenimentos. Até a nossa próxima edição!